Antes de tudo, eu quero avisar que coloquei esse efeito nos trechos desse filme para que o vídeo não seja derrubado aqui no YouTube. Não tem nem como eu comprar o licenciamento desse filme, uma vez que esse filme sequer foi lançado no Brasil ainda. Entretanto, coloquei esse efeito para que o YouTube e a produtora desse filme permitissem a divulgação de partes desse filme. Meu objetivo neste canal é sempre mostrar as cenas dos filmes sem colocar efeitos e deixar as cenas rolarem normalmente, mas algumas vezes sou forçado a colocar efeitos para que o vídeo não possa sofrer nenhuma punição aqui na plataforma. Porém, caso você que está me assistindo queira assistir o spoiler desse filme sem efeitos, é somente clicar em um dos dois links que estão na descrição desse vídeo. Esse vídeo que está presente nesse link está disponível para todos. Qualquer pessoa que clicar nos links conseguirá assistir o vídeo. Tudo bem? Caso você não se importe com o efeito desse vídeo, continue assistindo aqui mesmo. Muito obrigado pela compreensão. A cidade está vazia, como vocês podem ver, e de lá mesmo aparece o Lee, que estaciona seu automóvel. Lee entra num pequeno supermercado e escolhe os produtos. Ao chegar no caixa do supermercado, mesmo observa o Roger assistindo à televisão sem piscar os olhos. O Roger não consegue identificar os objetos que estão disponíveis nas imagens da TV, mas isso era irrelevante para o Lee, que naquele momento se retira de lá e caminha em direção ao jogo de beisebol protagonizado por crianças. Mas antes o Lee cumprimenta a Evelyn, sua esposa, que estava brincando com uma das crianças. Lee senta na arquibancada e cumprimenta um conhecido, que é o Emmett. Emmett é aquele de boné ali atrás, ó. E também podemos ver a Regan, filha do Lee, que é essa quem se comunica por sinais. Tudo parecia estar bem naquele dia de recreação e diversão, menos para o Marcos, que faz parte das crianças que irão disputar aquela partida de beisebol. O Marcos tem um desempenho ruim naquela partida, e isso é porque ele não conseguia acertar nenhuma bola durante aquele jogo. O Emmett tenta reparar o rádio dele, depois deste rádio apresentar defeitos de maneira inesperada. O cachorro dá um latido e é por ali mesmo que o Marcos e as outras pessoas que estavam ali conseguem ver uma imensa bola de fogo cair dos céus. E todo mundo fica olhando para os céus. Imediatamente, aquela partida é encerrada e as pessoas vão caminhando para seus automóveis para cair fora dali. A Evelyn vai para casa com 2 filhos dela. Já o Lee vai dirigir o automóvel dele e a Regan vai junto com ele. Traduzindo, a família estava dividida em 2 carros rumo às suas casas. O Lee e a Regan entram no automóvel, mas o Lee se retira do automóvel novamente para falar com o policial. E é durante essa conversa com o policial que imediatamente uma criatura ataca o veículo do policial por conta da sirene do veículo. Afinal, essas criaturas são movidas pelo som, e para que elas fiquem longe de algum ser vivo, basta o ser vivo se manter em silêncio. A Regan não conseguia entender nada, pois ela era deficiente auditiva. E lá estava o Lee entrando no automóvel e tentando ligá-lo ao mesmo tempo em que tenta acalmar a Regan. A Evelyn estava dirigindo normalmente e depois ela não consegue entender o desespero das pessoas. Todavia, outras criaturas aparecem e ficam atacando as pessoas por ali. E é assim que a Evelyn mete o pé no acelerador. Agora ela entende o motivo do povão estar correndo desesperado. A Evelyn se depara com um ônibus desgovernado. Isso porque a criatura atacou o motorista. A história volta a focar na Regan e no Lee. E é assim que a Regan sai do carro e corre para o meio do caos. Mas o Lee consegue segurá-la ao mesmo tempo que os alienígenas estão atacando as pessoas ferozmente. O Lee e a Regan conseguem entrar num refúgio junto a outras pessoas. Lá dentro daquele refúgio, há uma pessoa com o telefone nas mãos, que não conseguia fazer chamada. A Regan repara isso. Há um momento de suspense, pois todos estão calados sem fazer barulho algum, enquanto uma criatura está sondando o local à procura de uma vítima.
O celular da mulher começa a fazer barulhos e é assim que o bicho invade a propriedade e começa a atacar todo mundo ali. O Lee e a Riga conseguem escapar, enquanto o bicho estava ceifando a vida das pessoas. O Marcos e a Evelyn conseguem se esconder atrás de um carro policial e é por esse motivo que o Marcos acaba vendo o Lee e a Regan ali. O Lee e a Regan correm desesperados enquanto o policial surge por ali e começa a alvejar o bicho. Mas o bicho o ataca. Na verdade, tudo aquilo era lembranças do Marcos, que estava agoniado enquanto um bebê estava chorando no seu colo. Agora, a história vai focar no presente. A Evelyn, o Marcos e a Regan se retiram da casa onde eles estavam residindo. A Evelyn está com um bebê em seus braços, mas antes deles saírem daquele local de uma vez por todas, os mesmos decidem pegar alguns materiais que estavam espalhados por aquelas regiões onde a casa é localizada. A Evelyn, por exemplo, pega um cilindro. A Regan pega um aparelho de som e rádio e depois ela fica mapeando um local onde ela pretende ir. Ela desenha exatamente a localização onde eles três deveriam ficar a fim de garantir suas vidas. E assim mesmo o trio segue uma jornada, descalços e sem fazer barulhos, a fim de não atrair aqueles bichos que atacam qualquer coisa que fizer barulhos. É impossível viver a vida sem fazer barulhos. E há um dia em que a Evelyn acaba chutando uma linha que, por sua vez, se tratava de uma armadilha. E essa mesma armadilha fazia barulhos, como vocês podem ver. Com isso, a Evelyn fala para todo mundo correr, e por isso todos três saem correndo desesperadamente para escapar dos monstros. Veja que há uma pessoa observando eles correndo por ali, e esta pessoa está com um rifle em suas mãos. Para piorar, o bebê que estava nos braços da Evelyn começa a chorar. Se trata de mais barulhos acontecendo. O Marcos corre mais que todo mundo, todavia o mesmo é capturado por uma armadilha letal que prende uma de suas pernas. Aí não tem jeito. O Marcos começa a gritar de dor. A Evelyn até consegue segurar o grito e o choro do Marcos. Ela conscientiza o Marcos de que se ele gritasse, todos eles iriam morrer. O Marcos segura a sua agonia e para de gritar. Mas agora é o bebê quem começa a chorar. Daí a Riga carrega o bebê e o coloca num berço e também aplica uma máscara no bebê. Era um oxigênio ou um sonífero para deixar o bebê dormindo. A Evelyn retira a armadilha do pé do Marcos, contudo, o Marcos grita de dor, pois estava insuportável para ele. A Evelyn tenta acalmar o menino quando, de repente, a Evelyn percebe que os bichos estavam se aproximando. E realmente, como vocês podem ver, lá vem um bicho. Entretanto, a Regan pega a caixa de som e faz com que a caixa de som emita um barulho que deixa os bichos bastante incomodados, pois era um ruído bem alto. A Evelyn aproveita e dá um tiro na cabeça do bicho. A cabeça do bicho tinha uma região onde ficava o ponto fraco do bicho. Evelyn atirou ali e o bicho morreu de vez. E veja que essa pessoa quem estava vigiando a Evelyn percebe que a Evelyn sabe muito bem como lidar com essas criaturas. A Evelyn, o Marcos e a Regan continuam correndo, pois eles não estavam livres do perigo, e quando eles entram num abrigo abandonado, lá há um homem que acaba dando ajuda ao trio. Ele segura a boca da Evelyn para a Evelyn não gritar, e logo atrás da Evelyn estava outro bicho procurando alguma coisa que fizesse barulhos. Bem, mas todos eles continuam a fugir daquele bicho, e por fim o homem mostra um túnel para eles. Todos eles conseguem entrar no túnel. E não para por aí, porque logo depois eles todos entram no tanque, impedindo que o bicho tivesse acesso a eles. Naquele tanque era muito seguro porque não dava para ouvir barulhos produzidos dentro daquele tanque. Quem estivesse fora do tanque não conseguia ouvir barulhos produzidos dentro do tanque. Eles estavam seguros, obviamente, mas aquele rapaz que ajudou aquele trio de pessoas já avisa que aquele trio não ficaria ali. E ele também avisa que não era para o trio ir para a cidade, porque a cidade era ainda mais perigosa. A Evelyn percebe que aquele rapaz era o Emmett, aquele rapaz que era um conhecido do Lee.
A Evelyn mostra para o Emmett que ela tem um bebê para criar e o Emmett se compadece. Emmett até serve uma bebida alcoólica para a Evelyn aplicar na perna ferida do Marcos. Marcos grita muito, mas não dava para ouvir seus gritos no lado de fora daquele tanque. O Marcos passa a ser muito bem cuidado porque o Marcos era o único fisicamente ferido entre todos ali. A Evelyn descobre que os amigos e família do Emmett morreram e eles também conversam sobre outras pessoas que também eram perigosas. Portanto, além de fugir dos bichos, eles também tinham que fugir de pessoas carniceiras. Não havia lei, não havia ordem. O Marcos, que estava com um fone no ouvido, acaba ouvindo uma música transmitida pela rádio e avisa todo mundo sobre a música que estava sendo transmitida. Era sinal de outras pessoas estarem vivas exatamente no local onde eles queriam ir. Pessoas que poderiam ajudá-los. O Emmett fica desacreditando o pessoal, pois, de acordo com Emmett, não havia ninguém vivo naquele local onde a música estava sendo transmitida. A Regan não gostou dessa afirmação do Emmett, pois ela queria ir para aquele local e fica brava com o Emmett dar descrédito a ela. Já o Emmett reforça que o trio não ficaria ali com ele também. Quando aqueles sobreviventes estavam dormindo, a Regan e o Marcos começam a conversar, e é ali que a Regan escancara que ela iria sozinha para o local onde a música estava sendo transmitida, já que ela sabia exatamente sobre o local onde aquela música surgia. Na verdade, era uma ilha, e essa ilha era uma terra segura contra os predadores que haviam dizimado boa parte da população terrestre. O Marcos discorda da ideia, pois ele quer que a sua mãe, a Evelyn, seja a pessoa que irá decidir sobre o rumo que eles iriam tomar. O Marcos está dormindo, mas umas gotas de água despertam ele. Quando o Marcos acorda, ele vê que a rádio da Regan estava ali ao lado e havia um bilhete que deixava claro que a Regan foi para o local onde a música era transmitida. E lá estava a Regan, caminhando sozinha em busca da região que transmitia música. E a Evelyn fica desesperada e clama ao Emmett pro Emmett encontrar a Regan. Ela fica chorando e implorando para que ele encontrasse a garota. O Emmett fica meio sem jeito, ou seja, ele vai ter que encontrar a Regan. A Regan está caminhando em direção ao local onde ela quer chegar. E é daquele jeito, né? Ela tem que andar devagar para não atrair os bichos. Há um momento em que ela entra num trem abandonado e momentos depois aparece um bicho lá, mas o bicho não a vê. A Regan acaba seguindo o seu caminho, poxa, mas há um momento em que ela chega no comando desse trem e ela abre a porta onde o maquinista ficava, né? A Regan tenta pegar uma caixa da qual ela entende que é muito útil para ela, mas quando ela puxa essa caixa, de repente aparece um defunto. A Regan dá um grito de susto e você sabe que se ela quiser sobreviver, a mesma não pode fazer barulhos. A Regan está sentada pensando que tá tudo bem, mas lá no fundo, logo ao lado dela, aparece um daqueles bichos. Aí a garota se desespera e pega uma caixa de som que deixa o bicho incomodado e ela ativa essa caixa de som e o bicho fica incomodado mesmo. As camadas da cabeça do bicho são abertas de maneira bizarra, mas mesmo assim o bicho queria matá-la e por isso, mesmo incomodado, o bicho aos poucos vai na direção da Regan para atacá-la. Quando parecia que era o fim da Regan, logo aparece o Emmett dando um tiro na cabeça do bicho, como vocês podem ver. E é assim que o Emmett e a Regan se encontram. Regan e Emmett saem correndo daquele trem, pois havia outro bicho do qual eles não podiam ver, apenas tinham que correr. Eles conseguem se refugiar numa casa de controle que havia ali. O Emmett já avisa a Regan que ele vai levar ela para casa, mas a Regan não quer isso não. Ela tem certeza de que estava perto de encontrar o que ela queria, mas no final da história, a Regan consegue convencer o Emmett a embarcar no plano que ela tinha. A Evelyn está cuidando do seu bebê, entretanto ela observa que o gás que ela aplica no bebê está acabando e por isso ela mesma, a Evelyn, teria que providenciar outro. Já a Regan estava dormindo, já era dia e por isso ela acorda. A Regan fica procurando os objetos que ela necessitava para ir ao lugar onde ela queria. Contudo, ela não encontra nenhum desses objetos e bate
de um desespero nela. A Regan até sai da casa onde ela estava, pois ela se sente roubada, já que a mesma pensou que o Emmett havia roubado as coisas dela. Regan fica chorando, mas dali mesmo aparece o Emmett, dando a boa notícia de que ele encontrou um barco. Num certo momento, a Evelyn planeja sair daquele esconderijo onde ela e seus filhos e o Emmett são refugiados. A Evelyn quer sair dali para buscar coisas necessárias para a sobrevivência deles. É tudo com muita calma para não fazer barulho. Mas o Marcos aparece e tenta impedir que ela saia dali, e isso é porque ele, o Marcos, teria que cuidar do bebê. A Evelyn conscientiza o Marcos que era necessário ela providenciar os recursos necessários pela sobrevivência, até porque o próprio Marcos estava ferido e a ferida dele precisava de tratamento. O garoto deixa a Evelyn se retirar dali. A história mostra o Emmett e a Regan avistando o local que eles estavam procurando esse tempo todo. Eles ficam avistando de longe. Já a Evelyn fica prestando homenagens a seus dois entes queridos que morreram por causa dos alienígenas. O Marcos está cuidando do bebê e depois ele coloca o bebê no local onde o bebê dormia e ele também coloca o gás para o bebê respirar. O Marcos queria checar a superfície do local onde ele estava e nessa superfície ele acaba encontrando o defunto e por isso ele toma uma queda e isso faz um imenso barulho. E barulhos chamam a atenção dos predadores. Ciente disso, o Marcos corre para o abrigo onde ele fica e ele corre mancando. O Marcos entra nesse abrigo e o bicho está quebrando pedaços das paredes a fim de encontrá-lo. O Marcos consegue colocar o bebê no tanque de aço grosso e depois ele consegue buscar o aparelho de som. É assim que ele fecha o tanque para se manter seguro. O Marcos percebe que na verdade ele estava ficando sem ar ali dentro e por isso ele tenta sair do tanque onde ele estava, mas não consegue. O bicho que queria encontrar o Marcos acaba estragando uma extremidade do esconderijo. Ao fazer isso, esse bicho faz um forte barulho. A Evelyn, que estava voltando para aquele abrigo, percebe o barulho e corre desesperadamente para encontrar o bebê e o Marcos. A Evelyn percebe que havia um enorme buraco feito pelo bicho. Com isso, ela observa uma goteira que acontecia na torneira. Traduzindo, era um barulho. A Evelyn prepara um revólver e dá um tiro no alto, e isso atrai a atenção desse bicho. O bicho chega no mesmo local onde a Evelyn estava, e ele fica procurando por ela. O Marcos começa a dividir o gás com o bebê. Ele retira da boca do bebê e aplica nele. Já a Evelyn se prepara para atirar em direção ao bicho e por isso ela dá um tiro na direção dos elementos inflamáveis que haviam ali. Isso causa explosão. Pronto, era muito barulho para o bicho. A Evelyn observa outra torneira logo acima dela e essa torneira é acionada e todas as gotas de água fazem barulho e isso não permite o bicho identificar onde a Evelyn estava. A Evelyn anda ao redor do bicho e ela consegue abrir a tampa do abrigo e é por isso que ela acaba encontrando o abrigo onde os seus filhos estavam escondidos. Evelyn acaba encontrando o Marcos desacordado e por isso ela chama o Marcos. Mas tudo fica bem, pois o Marcos estava vivo. O bicho estava logo atrás da Evelyn, mas a própria Evelyn acaba se protegendo ao fechar a tampa daquele esconderijo. A Regan e o Emmett estão verificando o local que eles estavam procurando e por isso eles avistam uma garotinha de cabeça para baixo. O Emmett tenta saber o que essa garotinha estava passando, mas a garotinha rapidamente coloca uma corda no pescoço do Emmett. Portanto, era uma armadilha e o Emmett não poderia se mexer porque senão os bichos poderiam surgir e lhe atacar. E ali mesmo os carniceiros aparecem. Esses carniceiros são seres humanos selvagens que fazem perversidades com as pessoas. Afinal, o sistema prisional estava falido por causa da invasão alienígena. Salve-se quem puder. Os carniceiros queriam levar a Regan com eles. O Emmett pede para que a menina se jogue no mar. A Regan entende esse recado. O Emmett acaba se mexendo e corre fazendo barulho enorme. E a Regan se joga naquele mar que havia ali. O Emmett havia retirado a corda do seu pescoço
pescoço e colocado no pescoço do líder da gangue. E ele puxa esse líder para uma madeira que havia ali perto. Mas o bicho surge e começa a matar todos os homens dali. O bicho mata todos os carniceiros. O Emmett pega uma faca e enfia na perna do líder da gangue. E esse líder começa a gritar e o bicho vai atrás dele. O Emmett também se joga nas águas. Entretanto, logo depois, o bicho pula para cima do teto de um barco e fica procurando o Emmett. O bicho até mesmo chega a se jogar na água para buscar o Emmett. Todavia, esse mesmo bicho não consegue, não sabe nadar. Tenta voltar para a água, mas não consegue. Surge outro bicho, como vocês podem ver. Lá atrás do Emmett aparece um barco e era a Regan dando apoio e ajuda ao Emmett. Pronto, eles estavam salvos. Lá dentro do barco, o Emmett retira o aparelho auditivo da Regan, que estava dentro da boca dele. Ele havia guardado e assim a Regan e o Emmett vão para a ilha em busca de um lugar seguro. Eles chegam naquela ilha e começam a se mobilizarem para achar a civilização. Eles verdadeiramente encontram um grupo de pessoas que estavam vivendo bem por ali. Essas pessoas dão apoio ao Emmett e a Regan. É assim que o Emmett conhece um homem naquela ilha e aquele homem fala sobre as experiências ruins que ele passou por causa daqueles bichos que dizimaram boa parte dos seres humanos. O Emmett acaba pedindo ajuda para esse homem para que eles pudessem ficar abrigados junto àquela comunidade. Logo mais, o Emmett se aproxima da Regan e dá as boas notícias dizendo que aquele homem concordou em ajudá-los. O Emmett também pede desculpas a Regan porque ele havia duvidado dela. Emmett se retira de perto da Regan e a Regan, que estava sozinha, fica emocionada. Emmett também fica isolado, olhando uma foto que ele lembrava de momentos em sua vida. Mas algo chama a atenção do Emmett e ele vai verificar. O Emmett, aos poucos, acaba encontrando o mesmo barco onde os bichos haviam se fixado no teto. Lembra? Portanto, aqueles bichos acabaram chegando naquele local por meio daquele barco. A Regan está conversando com um garotinho e o Emmett fica correndo e mandando o povo entrar em suas casas, mas até ali ninguém o escutava, até que um homem é atacado e assim todas as pessoas dali se desesperam procurando abrigos. O Emmett acaba pegando um garotinho e entra numa casa. Lá, o rapaz coloca a criança no lugar seguro e assim ele se retira dali. O rapaz e o Emmett e a Regan entram no automóvel e se retiram dali. Mas o bicho não é fácil e acaba subindo no teto do carro. Mas logo depois eles conseguem se livrar do bicho lá na estrada. O rapaz e o Emmett chegam a uma espécie de centro de controle. O Emmett imediatamente pede para o homem entregar a chave e o homem lhe entrega a chave e imediatamente o bicho apanha aquele homem. O Emmett até tentou salvá-lo, mas não teve sucesso. Vida que segue. Emmett consegue abrir a porta e entra numa região desconhecida por ele. E o bicho volta a aparecer ao quebrar uma parede dali. Enquanto isso, a Evelyn está distribuindo oxigênio para o Marcos, seu filho. O Emmett e a Regan continuam se escondendo do bicho que havia passado atrás deles. Aos poucos, eles caminham em direção a uma sala. A Regan calmamente tenta entrar numa janela e ela até fecha a gaveta com o seu pé, com o objetivo de chegar ao chão daquele lugar. E isso chama a atenção do bicho. Veja que o bicho fica procurando a Regan enquanto está ao lado dela. Se a Regan fizesse um barulho, ela seria morta. Ao mesmo tempo que a Regan caminha em direção a um aparelho de rádio e som, a Evelyn estava recolhendo alguns de seus pertences. Veja que o Marcos já estava vendo alguma coisa de errado e realmente logo atrás da Evelyn, lá estava o bicho. A Regan abre a porta e isso faz barulho. E o bicho corre atrás dela. A Evelyn também corre para salvar a vida dela, mas o bicho consegue arrebentar com a porta do abrigo onde a Evelyn estava. O Emmett chama a atenção do bicho e o bicho acaba ferindo a perna do Emmett. O Emmett se sacrifica para salvar a Regan, mas a Regan não permite que o Emmett morra, pois ela usa o aparelho auditivo dela e esse aparelho faz um barulho que incomoda o bicho. O bicho começa a recuar porque ele está incomodado com o barulho. A Regan aperta o botão para que
a rádio funcione em todos os locais sintonizados. O bicho volta a ter forças para atacar a Regan. Entretanto, a Regan liga o aparelho de transmissão, como vocês podem ver, e ela coloca o aparelho auditivo no microfone da rádio. E assim o bicho fica sensível de uma vez por todas. O outro bicho que estava querendo atacar a Evelyn também ouve o barulho que estava sendo transmitido em todas as rádios e ele fica sensível também. Veja que há uma rádio na mão do Marcos e essa rádio exibia o mesmo som do aparelho auditivo da Regan. Veja que o Marcos coloca o som na frente dele para espantar o bicho. Ao mesmo tempo, a Regan anda em direção ao bicho, pois era o bicho quem estava vulnerável. O Marcos pega o revólver e a Regan pega o porrete para matar o bicho. A Regan aplica esse porrete na cabeça do bicho e o bicho morre. Já o Marcos havia dado um tiro no bicho. Portanto, todos estavam bem até ali. A Regan respira fundo enquanto o som do aparelho auditivo dela estava sendo distribuído para todas as rádios que tinham sintonia. Portanto, se os bichos ouviram aquele som, eles ficaram sensíveis. E assim a história acaba.